Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre organização escolar. Nosso assunto de hoje é Fundamentos da Educação. Os tópicos a serem abordados são as vertentes educacionais, o início da educação brasileira. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as diferentes bases filosóficas e teóricas da educação, reconhecer as bases filosóficas e teóricas da educação brasileira. Meus queridos, vamos dar início à nossa aula conversando um pouquinho sobre as vertentes da educação, entendendo e compreendendo ao longo do tempo como a educação pôde corresponder e atender aos anseios e desejos de uma época. É importante esclarecer a todos vocês que a educação começa lá na antiguidade, no começo clássico da formação humana e da sociedade, lá na Grécia Antiga. Se a gente fizer um paralelo, a pré-história ela vai até a invenção da escrita. Após a invenção da escrita, nós entramos na antiguidade clássica, no começo da formação humana. Por isso, nós vamos estudar a educação a partir da Grécia. Acompanhem comigo. Na Grécia Antiga, o ensino estimulava as competições, as virtudes de ser guerreiro e a superioridade frente às conquistas. Observe que aqui a educação e o ensino estava muito ligada ao legado, à ideia do herói, aquilo que ficava posterior à ação daquela pessoa, a virtude heróica humana, ok? Já a educação romana, ela era utilitária e moralista, organizada pela disciplina e justiça. Observamos na educação romana traços de um ensino e uma doutrina militar, muito formada à ideia da época e expansão do território romano. Era necessário que houvesse disciplina e organização na sociedade. Um passo à frente, nós vamos encontrar a educação medieval, ali na Idade Média. Nesse momento, para o povo, nós tínhamos uma educação catequética e dogmática, e para o clérigo, humanista e filosófico-teológico. Veja aqui que há uma diferenciação entre a educação ofertada para a população, Neste momento, vale destacar que nós não estamos falando de uma educação formal, sim de uma educação indireta ministrada principalmente pelas igrejas da época, e uma educação mais formal, aqueles que eram os detentores do saber, que eram os padres, os monges, bispos e arcebispos, que estavam dentro da cultura e toda a estrutura da igreja da época. É importante destacar para você ainda o papel que a igreja desempenhava na moderação daquela comunidade, daquela sociedade. Quem escolhia o rei para governar? Deus. Por que os reis tinham tanto e o povo não tinha nada? Porque Deus quis assim. E quem vai contra Deus? Ninguém. Então a educação ela exercia um poder e uma influência da igreja de controle social à época. Fator esse que vai ser contestado mais à frente. Já no momento renascentista, nós temos a educação que visava a formação do homem burguês. Quem era a burguesia? Sabe me dizer? Burguês é todo aquele que trabalhava com o comércio em volta do burgo, que eram os castelos. Então, a burguesia na época era um conceito de alguém que lidava e trabalhava com o comércio. Este cidadão, ele tinha a necessidade de compreender sobre a cultura de outros povos, a língua de outros povos, para que pudesse estabelecer as relações comerciais entre cidades, países e até mesmo continentes, devido ao surgimento e fortalecimento das grandes navegações da época. Mais à frente, nós vamos encontrar a educação iluminista. Esta tinha o questionamento, veja bem, tinha o questionamento sobre a educação como padronização das classes. Professor, o que você quer me dizer com isso? Os iluministas estavam inquietos e acreditando que a educação poderia ser uma mola propulsora para que houvesse uma padronização das classes. Não mais tivéssemos uma classe dominante e com todos os direitos e uma classe subjugada com poucos direitos. Você pode se aprofundar um pouco mais sobre isso
entendendo, estudando a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, por exemplo. Esse movimento de uma educação libertadora, emancipadora e igualitária que surge dentro desse ideal iluminista. Um pouco mais à frente, nós temos então a educação moderna. Esta educação que é imagem e reflexo da sociedade. Essa educação que é compreendida em uma relação múltipla entre o que a comunidade traz para dentro da escola e aquilo que o poder deseja passar a esta comunidade também. Nós podemos observar que ao longo do tempo a educação passou por diversas transformações, atendendo a interesses da época, sejam eles de expansão, como na cultura romana, ou ainda na organização da sociedade, como no movimento iluminista. Mas e no Brasil? Como é que ficou a nossa educação? No Brasil, nós vamos ter um ponto principal e importante que marca a educação em 1944, com a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Ali nós começamos a ter uma organização de toda a base filosófica, teórica, de pensadores sobre a educação no nosso país. É claro que a educação já existia muito antes. Já com a vinda da família real para o Brasil, começaram a vir os primeiros professores e a ensaiar a primeira organização da escola para uma comunidade que não fosse a comunidade indígena. Mas é importante relembrar e marcar esse feito que até hoje existe, né? Até hoje nós temos aí essa Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. É importante destacar para você ainda que a educação brasileira ela tem duas doutrinas. No primeiro momento, ela vai se basear na educação liberal, aquela que vai defender a liberdade de ensino no nosso país. E do outro lado, já dentro de uma doutrina progressista, nós vamos ter aqueles que defendem a formação de um cidadão crítico e participante. Dois pontos importantes que vão balizar toda a organização da educação no nosso país. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Nós vamos entrar aí numa fase temporal. Os fatos que marcam cada etapa da educação do Brasil. Acompanha comigo. De 1500 a 1759, nós vamos ter a influência dos jesuítas. Quando o Brasil passa a ser descoberto, entre aspas, né, a comunidade dos jesuítas, a Companhia de Jesus, essa ordem religiosa, ela vem para o território brasileiro com a função de catequizar e converter os índios. Destaque importante para você: na Europa acontecia a reforma protestante. Para não perder território, para não perder fiéis, a igreja acredita no território americano, né? E aqui o território brasileiro, como um território de potencial. Por isso os jesuítas vêm para cá. No primeiro momento, catequizando os índios, fazendo a conversão e inserindo eles dentro da cultura europeia da época, e no segundo momento assumindo até mesmo as bases dessa nova sociedade dentro dos princípios da organização. Você com certeza já conheceu ou encontrou algum professor que se utilizava de um método básico e simples nas suas aulas: repetição de conteúdo, memorização de conteúdo e avaliações periódicas. Quem são os responsáveis por essa ideia são os padres jesuítas aqui no Brasil. Ao longo do tempo, a partir de 1760 a 1883, o Estado passa a assumir a responsabilidade pela educação. Os jesuítas são expulsos do território brasileiro, os livros jesuítas que eram utilizados para a educação passam a ser proibidos e o Estado, o Brasil como um todo, começa a pensar e a estruturar a sua base, o seu sistema de ensino. O que nós queremos ensinar? Para quem nós queremos ensinar? Funda-se no Brasil as primeiras escolas de direito, funda-se no Brasil o Colégio Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, que trabalha com a educação básica. Então o Estado brasileiro começa a organizar o seu sistema educacional. Um grande passo é dado a partir de 1889 a 1971, com a escola normal, a escola nova e a organização do sistema educacional brasileiro. Veja bem,
Foi organizado no Brasil a escola normal, ou seja, o que nós chamamos hoje de escolas de ensino infantil, fundamental e ensino médio. Organizou-se um curso que tinha começo, meio e fim e objetivos concretos que deveriam ser cumpridos, desempenhados e buscados pelos professores e pelas escolas. Já a escola nova, ela visava o foco no aluno. O que esse aluno precisa aprender? Quem é esse aluno que nós estamos formando? Há uma nova relação dentro dos bancos escolares e o sistema de ensino brasileiro passa a ser organizado. E quando eu falo de sistema, é importante lembrar que nós estamos falando de uma hierarquia das coisas, né? Quem vai ditar as leis, quem vai cumprir e como tudo isso vai se organizando, desde a capital do Brasil, né, até a pontinha final lá na escola. Um outro passo importante vem de 1988 a 1998, com a Constituição Federal, a LDB, o SAEB e o Enem. Nós sabemos que nós temos aí a última Constituição do Brasil, de 1988, chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz no seu bojo direitos e garantia para todas as pessoas. Dentro desses direitos, o direito à educação pública e de qualidade. Nesse sistema, sendo organizado a partir de uma lei maior, que é a Constituição, nós vamos encontrar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai regulamentar todo esse princípio que é apresentado lá na Constituição. Ela diz como vai funcionar. Veja bem, a Constituição diz o que você tem direito, a LDB diz como você tem direito e aquilo vai acontecer. Um outro passo importante, nesse mesmo período, nós vamos encontrar o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. Para que caminho nós estamos seguindo? Como que o dinheiro que está sendo gasto, que resultados ele está alcançando? Isso é um ponto muito importante para todos nós. Olhar os resultados desta avaliação que faz um mapeamento da qualidade da educação ofertada no Brasil, né, e traçar novos passos e ações para frente. Uma outra avaliação é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai observar também, assim como o SAEB, a qualidade do ensino que está sendo ofertado no ensino médio. Nós temos aí um ponto importante. SAEB vai se dedicar a avaliar o ensino fundamental, ou chamado de Prova Brasil também. E do outro lado nós temos o Enem, que vai avaliar o ensino médio como um todo. Mais à frente nós vamos aprofundar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas da educação. Por fim, nós temos aí, mais recente, de 2004 a 2020, o ENAD, o ProUni, o PDE, o PNE, o BNCC e o Fundeb. Calma que eu vou explicar para você cada uma dessas siglas. O ENAD é o Exame Nacional do Ensino Superior, né? Ele vai se debruçar para verificar a qualidade do ensino superior no Brasil. Para as universidades públicas ou universidades privadas, ele serve também para balizar a autorização ou não desses cursos. Tá? Então, de novo, nós temos SAEB no ensino fundamental, Enem no ensino médio e o ENAD lá no ensino superior. Temos o ProUni. O ProUni surgiu como um grande programa de popularização para facilitar o acesso ao ensino superior. Então, universidades particulares tinham a possibilidade de fazer convênio com o governo federal financia de 100% a 50% da bolsa de estudo para a população mais carente. Qual a forma de ingresso no ProUni? A princípio, lá atrás, quando ele foi desenvolvido, poderia ser o vestibular da própria instituição, né? E o Enem. Hoje nós utilizamos mais o Enem para fazer o ingresso nesses programas. Isso deu uma abertura maior para que a população mais carente, para que a população mais vulnerável, né? E oriunda aí, a sua grande maioria da escola pública, pudesse ter acesso ao ensino superior.
tá? Nós vamos ter aí o PDE e o PNE, o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano Nacional da Educação. Então percebe, nós organizamos a casa, criamos instrumentos de avaliação e verificação de conteúdo, né, para onde nós estamos caminhando e como nós estamos caminhando, e aí vem o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano Nacional de Educação traçando metas e objetivos para um período, normalmente de 10 anos. Que deve ser alcançado e buscado por todo o sistema de educação brasileiro, seja ele federal, estadual ou municipal. E temos ainda a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Veja bem, o Brasil é um país enorme, diverso e com muitos contrastes. Uma criança que estudava no interior do estado de São Paulo e se encaminhava para a central, a grande metrópole do Rio de Janeiro, nós observávamos que tinha uma discrepância muito grande no currículo, naquilo que era ensinado para aquela criança. E a Constituição Federal, ela fala de direito de aprendizagem. A LDB fala de conteúdos, competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas. Né? Então criou-se no Brasil a Base Nacional Comum Curricular, que apresenta todos os conteúdos que deverão ser ministrados, bem como as competências e habilidades que cada criança tem direito a ser desenvolvida naquele período para a sua série e ano. Vale destacar que a BNCC, eu costumo dizer que é o arroz com feijão. Cada um dos sistemas de ensino, estadual, público ou federal, pode incrementar, oferecer além, mas nunca menos daquilo que está previsto na BNCC. Além disso, nós temos o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Em 2020, ele teve aí a sua prorrogação, tornando-se um instrumento de manutenção da educação contínuo aqui no Brasil. O Fundeb, ele é um rateio entre o governo federal, o governo estadual e os municípios para a manutenção da educação, principalmente no que se refere ao pagamento de salário aos seus servidores. Observou-se no Brasil que muitas pessoas não queriam entrar na educação, não queriam ser professores, por exemplo, e que alguns municípios tinham dificuldade em arcar com a folha de pagamento, pagando o piso para esses professores. Então o Fundeb ele vem auxiliar para que se consiga pagar o piso a todo o salário, a todo o magistério, né, a todos os professores, e também uma parte dele pode ser utilizado para o transporte escolar, para a alimentação escolar e também para conseguir manutenção das escolas, desenvolvimento das escolas. Em 2007, ele havia sido criado e agora ele foi aperfeiçoado, tornando-se permanente na estrutura da educação do Brasil. Esses são os marcos temporais que definem e caracterizam toda a nossa educação no Brasil. Para que possamos aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que nós conversamos, eu vou trazer algumas dicas para vocês no Saiba Mais. Saiba mais: a história da palavra, o nascimento da escrita. Dica de leitura: o método pedagógico dos jesuítas, o Ratium Studiorum, do padre Leonel Edgar da Silveira Franca. SJ Cedete, primeira edição 2019. Dica de cinema: A Missão, 1986. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre organização escolar. Espero que tenham gostado e aproveitado. Não deixe de visitar as nossas redes sociais e até a próxima!